O nosso projeto de discussão hoje era módulo 2, questões controversas. O Delino estava construindo o Estado da União de Jeová, o patrimônio da União de Jeová. A CPI dos lavradores ou CPI do Estado da União de Jeová? O Delino era líder messiânico. Existe alguma referência ao governador Delino? O Delino foi depois do tiroteio com a polícia em 26 de fevereiro, ele teria sido tocaiado, morto, socado, feito. É isso que a gente tem que discutir. Eu passei o material de referência para o pessoal ler e perguntar se tem alguma dúvida. Aí eu estou às ordens. Porque eu não preciso fazer exposição. A exposição eu fiz na minuta do módulo e no material que eu indiquei como fonte de consulta. Tá. Aí, pessoal, o Delino estava construindo o quê? O Estado da União de Jeová? O Patrimônio da União de Jeová? Quais são as referências? O que o material diz para vocês? Qual é o entendimento de vocês? Hélio, Ângela aqui. Você poderia estar passando por esses tópicos que você acabou de falar? Pelo menos fazer uma síntese para nós? Eu posso fazer a síntese, mas isso eu já fiz, né? Diversos artigos escrevendo que o Delino estava construindo patrimônio União de Jeová. Por quê? Porque existem algumas poucas referências de duas pessoas, apenas o Major Djalma Borges e o Cabo Manuel Rodrigues, é que falam em Estado da União de Jeová. No entanto, são 15 pessoas, 11 poceiros e 4 autoridades que falam em patrimônio União de Jeová. Então, no meu entender, o Delino não estava construindo Estado coisa nenhuma. Isso foi uma invenção de Djalma Borges, que alegou no depoimento, tanto no relatório da missão que ele apresentou ao secretário Nuno Santos Neves, relatório que foi enviado a Jones dos Santos Neves no dia 12 de março de 1953, ele mencionou que prendeu um poceiro esqueci o nome. No depoimento, ele já dá o nome completo. Mas são só essas referências do cabo e do major. Ocorre que Cristolino Cardoso visitou o presídio a propósito segundo o depoimento dele, a propósito de espancamentos, ele visitou o presídio e viu lá, constatou lá, que 3 prisioneiros tinham sido espancados, ou seja, torturados. Aí, tem esse depoimento de Cristolino Cardoso, dizendo que viu... Cristolino, ele era o juiz. Cristolino era prefeito de São Francisco. Prefeito de São Francisco. Cristalino, o nome é muito parecido, é que era o juiz. Mas era o juiz a partir de maio, junho. Não, nessa época, na época desses acontecimentos, o juiz era outro, ele não aparece aí. Né? Além dessas referências, são 15 referências, né? Dizendo que o Delino estava construindo um patrimônio, o patrimônio União de Jeová. Esse material eu passei para vocês. Quanto à CPI dos lavradores, ou CPI de Estado da União de Jeová, eu diria o seguinte, que em 1952, 53, foi proposto à Assembleia Legislativa que
criasse uma comissão parlamentar de inquérito com o seguinte teor: fica criada uma comissão de inquérito parlamentar para apurar as responsabilidades dos fatos que estariam ocorrendo entre a Polícia Militar e lavradores do norte do estado. Esse era o projeto. A resolução final diz: a Assembleia Legislativa decreta, fica criada uma comissão de inquérito parlamentar para apurar a responsabilidade dos fatos que estariam ocorrendo entre a Polícia Militar e os lavradores do norte do estado. Aí teve gente que inventou que a CPI era do Estado da União de Jeová. Ora, a CPI ouviu 338 depoimentos de poceiros, de agricultores, de autoridades, de juízes, de promotores, em todo o norte do estado. E ouviu cerca de 30 depoimentos que se referem ao Udelino. Só 30. Então, como é que pode uma CPI criada para apurar a responsabilidade dos fatos que estariam ocorrendo entre a Polícia Militar e lavradores do norte do estado ser chamada de CPI do Estado da União de Jeová? Uma apelação evidente. O Udelino era líder messiânico. O movimento que ele liderou tinha natureza messiânica. Aqui eu passei um arquivo para vocês, onde no minuto 12, 11, o Adilson Vilaça, depois de escrever, depois de falar que o Udelino era líder messiânico, ele nega isso tudo no primeiro colóquio internacional de mobilidade, no dia 15 de julho de 2015. Ele diz assim: eu nunca vi o Udelino como um líder messiânico. Eu nunca vi. Então, o Udelino nunca foi líder messiânico. Isso sem abordar as questões mais profundamente, as questões do que é messianismo, né? Da mesma forma, nós temos ouvido dizer e lido algo sobre o governador Udelino. Um que achou um bilhete, aquele do governador Udelino. No tempo do governador Udelino, o imposto era mais baixo. Todos nós ouvimos essas coisas. Mas, na documentação oficial, não existe nenhuma referência ao Udelino como governador. Nem ele mesmo se autodenomina de governador. Nos bilhetes que ele mandou para grileiros, e eu passei esse material para vocês, ele se apresenta como delegado de matos, ele é apresentado como delegado de matos, ele se apresenta como delegado de terras, mas ele nunca escreveu que era governador, ele nunca afirmou que era governador. Então, eu acredito que essa foi uma invencionice a mais a respeito do Udelino. A criação de uma narrativa épica, né? Cheia de lances épicos. Né? Aí o Udelino já... Às vezes eu penso aí que teve uma intenção de comparar, né, essa situação do Udelino à questão do massacre da Guerra de Canudos. Né? Parece-me que teve acho que uma intenção mesmo, né? A gente percebe assim elementos, né, dessa história nossa, né, com Canudos, né? Essa questão do líder, né? O líder messiânico, né? Toda essa situação meio que querendo comparar, né? Ângela, essa história do líder messiânico começa no jornal, que eu número 308, 307 do jornal, do dia 11 de setembro, 11 de fevereiro, 11 de março de 53, jornal Folha do Povo. No dia 7, o jornal Folha do
povo pintava o Delino como chefe de uma gangue de assassinos que tinham ido na fazenda de Arlindo Costa comunicar a ele que lá seria construído um grande patrimônio e recebeu o nome de União de Jeová, e acabaram matando Isaías Conceição, que era o gerente da fazenda de Arlindo Costa, que era um delegado em Carlos Chagas, delegado de polícia em Carlos Chagas. Muito bem. No relatório, isso foi no jornal, no dia 7. O Delino era um assassino e mataram, ele dirigia uma turma de 18 homens que matou o empregado de Arlindo Costa. No dia 11, o Delino não era mais assassino, já era um novo Antônio Conselheiro. E Cotaxé era a Canudos Capixaba. Isso no dia 11. Ou seja, houve uma mudança de posição no jornal. Mas dia 11 é exatamente o dia. O jornal era um vespertino, ele circulava à tarde. Dia 11 é exatamente o dia do retorno de Djalma Borges da missão em Cotaxé. E Djalma Borges relata a questão do Estado da União de Jeová, que o poceiro preso e torturado havia relatado para ele, segundo o depoimento que ele conta no dia 1º de janeiro, na Assembleia, lá em Vitória. O fato é que, depois do jornal, só o relatório final da Assembleia volta a essa questão de Novo Canudos e o Delino líder messiânico, movimento messiânico, só um ano depois. Nem mesmo Djalma Borges chama o Delino de líder messiânico. E nem mesmo Djalma Borges menciona nenhuma semelhança, qualquer semelhança entre a situação de Cotaxé sob o Delino e Canudos, com Antônio Conselheiro. Também o governo do Estado o governador João Santos Neves mandou um ofício ao ministro da Justiça, Negrão de Lima, Francisco Negrão de Lima, dizendo o seguinte, que houve a exploração da boa-fé da massa camponesa atrasada e tal, mas não diz que o Delino não diz que, nem menciona nada a respeito de Canudos e muito menos de messianismo. Também mandou outra carta de teor idêntico ao presidente da Câmara, Nereu Ramos. Mandei essa carta para vocês. Né? Então, essas são as referências. Nem o governo do Estado falou que o Delino era líder messiânico, nem mencionou Canudos, nem Antônio Conselheiro, nem coisa nenhuma. A questão do novo Canudos volta à tona em maio de 54, no relatório final da CPI dos Lavradores. Lá se diz mais ou menos o seguinte: Djalma Borges, apesar de atuar com excesso até com incivilidade, com excesso de violência e tal, evitou que em Cotaxé ocorresse um novo Canudos. Só isso. Eu me lembro de ter lido um artigo, e até passei esse artigo para vocês, onde a tentativa do jornal de colocar o Delino como líder messiânico, assemelhado a Antônio Conselheiro, era no sentido de menoscabar, menosprezar, de deslegitimar o movimento de Delino. Ocorre que o autor desse artigo, está aí, eu já passei esse artigo para vocês, o autor desse artigo depois embarcou de corpo e alma no discurso do jornal. Aí passou a divulgar que o Delino era líder, escreveu isso, falou, nós ouvimos todos nas duas edições, primeira e terceira do seminário, né? E posteriormente nega, né? Porque para ele é fácil.
Um dia o Delino foi tocaiado, outro dia ele foi morto em 1950, tocaiado em 1953. Outro dia ele foi morto em 1954. É uma festa de incoerências e de revisões daquilo que propriamente disse. E o autor é o Adilson Vilaça. Ou seja, nem mesmo Djalma Borges, nem o governo do Estado mencionaram nada a respeito nem fizeram nenhuma referência a Canudos, Novo Canudos, Antônio Conselheiro. Isso surgiu no jornal no dia 11, mudando de posição em relação ao dia 7, onde o Delino ia construir um patrimônio. No dia 11, ele já ia construir o Estado União de Jeová. E essa coisa volta à baila no relatório final, o Novo Canudos. Mas nem o relatório da CPI menciona o Delino como líder messiânico. Diz que o movimento e a ação de Djalma Borges evitou que em Cotaxé se repetisse a tragédia de Canudos. Só isso. Ou seja, foi criada uma narrativa por alguém que, primeiramente, disse que havia uma tentativa de deslegitimar o Delino, identificando-o com o conselheiro e com o Rael de Canudos. Depois, os fautores desse discurso, desse relatório, dessa narrativa, aderiram à própria narrativa e passaram a divulgar que existia isso aí. Ou seja, é uma invenção a mais a respeito de Udelino. Não sei se me fiz entender. Sim. Hélio, fala só um pouquinho assim, quando é que chega aqui no nosso meio o Delino, né? Quando que ele chega, quando que ele sai de cena e assim, e os outros líderes que aparecem, porque a gente coloca muito o Delino, né, como centro realmente, mas depois nós temos outros líderes camponeses, na verdade, né? Aí eu queria que você fizesse também essa fala, essa abordagem para a gente. É verdade. Né? Mas vejamos o seguinte: existem relatos, sem nenhuma comprovação, de que o Delino teria chegado no Cotaxé no início dos anos 40. Nenhuma comprovação. A única comprovação que eu encontrei de Udelino atuando como líder camponês foi em janeiro de 1952. Um poceiro, Daniel Sampaio, diz o seguinte: em 5 de janeiro, o Delino passou lá no córrego tal, não me lembro o nome, e convidando para a gente se juntar e ocupar as matas do Estado e tal. Essa foi a primeira e única, a primeira referência ao Delino presente em Cotaxé, janeiro de 1952. Depois tem registro disso aí, em junho de 52, na viagem que ele fez até o Catete, a tentativa de falar com Getúlio. Né? Mas o estudo de Udelino, pelo menos a minha pesquisa, centrou no seguinte coisa: transição entre o momento Udelino e o momento União dos Posteiros de Cotaxé. Porque o Udelino desaparece, e desaparece quando? Está aí, Luzimar, na página 64, acho que eu passei isso para vocês. Luzimar, na página. Deixa eu ver. As Andanças de Udelino. Depois do tiroteio. Página 63 e 64 do livro do massacre, do massacre em Apuporanga, Luzimar relata o seguinte: que o Udelino, depois que escapou do tiroteio no dia 26 de fevereiro, em Santa Terezinha, ele conseguiu chegar até a posse de Romualdo, e com Romualdo, ele foi até a casa do pai de Romualdo, Genuíno Silva Gama.
Chegou lá, ficou 5 dias e saiu e desapareceu. Luzimar conclui esse trecho do livro dele dizendo o seguinte: e nunca mais o viu. Ninguém nunca mais o viu. Ocorre que o Vitor descobriu uma foto de uma matéria do Jornal do Estado de Minas do dia 20 de março. Ora, o Delino saiu do tiroteio no dia 26 de fevereiro. Chegou numa das tardes de março, assim que Luzimar escreve, numa das tardes de março, na casa de Genuíno Silva Gama. Ficou 5 dias, segundo Luzimar, até que as mulheres preparassem uma roupa para ele, ele estava todo esmolambento. Né? Já no dia 20, ele está falando com Juscelino Kubitschek, governador de Minas. Em março, dia 20 de março. A matéria é do dia 20 de março, o Vitor já mostrou isso para nós. Eu até passei essa matéria para vocês, para os inscritos no nosso assim chamado curso. Né? No dia 15 de abril, o Delino manda uma carta para o prefeito Cristolino Cardoso, dizendo o seguinte: ó, você manda para mim a correspondência que recebeu e paga o imposto da minha colônia. E eu tive conversando com o Juscelino e eu, eu até tinha essa... Não, eu até tive com o Juscelino, mas sabe como é que são essas políticas? Tem muita coisa, mas sabe como é que são essas promessas de políticos? Está assim no documento, não políticos, né? Depois, o Vitor ainda encontra, para arrematar a história do quando o Delino desapareceu, ele desapareceu, na verdade, no dia 26. Depois ele foi visto no Palácio. Depois ele manda uma carta, ele estava no Rio. Em decorrência dessa carta que a CPI recebeu através de Cristolino Cardoso, Cristolino entregou essa carta, entregou para a CPI, a carta que o Delino havia mandado para ele. Então a CPI ficou sabendo que o Delino estava no Rio. Até tem um ofício da CPI para o chefe de polícia mandar prender, buscar o Delino para ele vir depor na CPI. Bom, até aí, o Delino estava desaparecido. Sumiu de Cotaxé. Até que o Vitor encontra ele no dia 13 de junho de 56, no Rio, indo agradecer a Juscelino o que ele teria feito em benefício dos poceiros como o Delino se apresentou com a Juscelino como morador do patrimônio de Jeová no município de Carlos Chagas. Muito sabido o Delino. Tá. Pois muito bem, esse desaparece o Delino em 53. Depois é encontrado em 56. Mas e como é que a luta continua? Porque em 1952 o Partido Comunista designou dois dos seus quadros, para irem para Cotaxé, para se ligar aos camponeses. Cleonizete Alves Tristão, que me contou muitas histórias sobre o Cotaxé, porque fomos colegas de classe em 1964. 1964. Ele já grisalho, eu ainda molecote. E José Apiro das Virgens, Zé das Virgens, aquele que dizem que elaborou a letra do coisa. A propósito da letra do hino, Zé das Virgens chegou em Cotaxé na primeira quinzena de maio de 52. Essa história, a filha dele, Janda, disse para Vitor, assim, não dá, não bate, não tem tempo. Meu pai nunca conheceu o Delino, ele não fez. Esse poema aí foi publicado em 1957. Bom, muito bem. Mas por que
os dois militantes comunistas lá se ligaram e criaram uma associação em novembro de 54, chamada União dos Posteiros de Cotaxé. Eram as principais lideranças posteiras mais o Tabelião, Zumarino Alves Porto e mais Sebastião Baio. O mais era Jurandir, os filhos de Genuíno Silva Gama, ele mesmo, o próprio Genuíno, Zé Benício, que é filho de Genuíno, Zé Genuíno, que é filho de Genuíno Silva Gama. E por que a luta continua? Porque continuaram existindo, mesmo depois do sumiço de Udelino, continua a existir na região poceiros e grileiros. Essa questão não foi resolvida. O governo do Estado não doou, não deu terra, não vendeu terra para pequeno proprietário, porque é o projeto de Jones Santos Neves, era de grandes propriedades e pecuária. Abrir primeiro com desmatamento, depois pecuária, essa penetração do capitalismo no campo, isso só podia ser feito com grande propriedade. Jones se lixava para pequeno proprietário, para poceiro, para meieiro, para parceiro. Né? O projeto dele era de ocupar e introduzir o capitalismo no campo, através primeiro da indústria madeireira e depois através da pecuária, que depois acabou dando em granito, mármore, etc. E a plantação de eucalipto. Né? As condições para que a luta continuasse se deram em função, principalmente, porque continuaram a existir no local tanto grileiros quanto poceiros. E porque o aparelho de Estado que se posicionava a favor dos grileiros continuou existindo também. Existia lá o Ministério Público, a polícia, o juiz de direito, o judiciário, o Ministério Público e a polícia. E os escritórios de terra. Esses continuavam na sua perseguição a pequenos requerentes de terra que nunca, raramente, aceitavam a proposta de um pequeno requerente. Só podia continuar a luta. Não sei se cheguei a algum lugar. Me lembrei de uma figura aqui, Glorinha, porque você falou dos cartórios, no papel dos cartórios aí, nesse processo todo, nas grilagens e tudo mais, mas tinha uma pessoa, parece que ia contra, né, isso. Era uma mulher, né? Assim, a gente esquece os detalhes. Glorinha, quem foi Glorinha? Não, Glorinha foi, segundo Elvésio Alves Tristão, irmão de Cleonizete me disse, meu amigo, meu camarada, que reconstruiu o PCdoB lá em 1962. Né? Segundo ele me disse, Glorinha veio para trabalhar como enfermeira junto aos poceiros da Fazenda Resende. Depois ela foi ser auxiliar de Cleonizete no misto de venda e farmácia que Cleonizete tinha montado em Cotaxé, na vila. Mas não me consta que Glorinha fosse contra alguma coisa, né? Pelo contrário, eu cheguei a ver Glorinha pessoalmente no segundo Congresso dos Lavradores, em Vitória. Ela, cabelo curtinho, grisalho, já calça jeans, bota, e só não estava com o trabuco na cintura. Mas não sei, não tenho, e não estudei, e não vi na documentação sobre o Udelino as questões controversas que nós estamos tentando dirimir aqui. Não estudei, não vi mais, em mais detalhe, a ação de Glorinha.
Wander parece que estava entrando aí. Não, claro. O que eu estava querendo assim, falar para o Hélio, né, é, que é o seguinte: na verdade, esse curso, né, com esses dois modos, cara, além de propiciar esse encontro, né, com algumas pessoas aqui se dando assim, no momento, né, mas ele tem essa finalidade também de estar gerando mais materiais, né, que vai estar disponível para quem quiser aprofundar, seja nessa ocasião, numa outra ocasião. Inclusive, assim, pensando nessa coisa de disponibilizar esse material, né? Então, assim, teremos esses dois vídeos, né, dois módulos, né? Recentemente fizemos a entrevista, né, no Século Diário, né, que estava eu estava com o professor Weber, né, esse é outro material. E teve uma amiga também que recentemente ela fez o curso de História, se não me engano, na Estácio de Sá. Ela fez filosofia comigo na UFES. E aí, legal que esse artigo que ela escreveu, ela está bem atualizada, né? A Liz percebe que ela leu Adilson Vilaça, mas leu também o Wallace, Tarcísio Pontes, né? A sua dissertação, a dissertação do Vitor, ela leu o livro O Contestado Capixaba, né? Então, inclusive, assim, é um material que eu quero muito, assim, depois estar disponibilizando a nossa página, né? E além da dissertação do Leonardo Zanqueta, né? Folheto Latina, que ele entra mais na questão mesmo da questão lindeira, né? A disputa ali entre Minas Gerais, né, que é falado, né, e Espírito Santo, né? Ele estuda mais a controvérsia de fronteira. Isso mesmo. E agora, se no meu caso... Wanda, deixa eu te interromper uma coisa aí. A propósito de Wallace Pontes, que você falou, que a moça leu a dissertação dele, Wallace Pontes é o único, é o primeiro, aliás, não é o único, é o primeiro a colocar dúvida na existência do Estado da União de Jeová. Tem lá na página, eu cheguei a copiar isso aí, tem lá numa página da dissertação dele, nota de rodapé, dizendo o seguinte: nossas pesquisas não conseguiram determinar em que momento a ideia da construção do patrimônio União de Jeová passou para a construção do Estado da União de Jeová. E nem mesmo se essa ideia era de Udelino ou dos seus adversários. Está lá no Pontes. Pontes colocou essa questão aí. Quem leu Pontes, leu. Quem não leu, não sabe nem que tinha arquivo, e tinha a CPI estava no arquivo geral da Alice. Quem leu com atenção, né? Não, mas é isso mesmo, Hélio. Inclusive, a Alice, ela reconhece as novidades, né, que é trazida na pesquisa do Tarcísio, né? E ela cita alguns trechos, algumas coisas do Muramati, né, da tese, cita também o livro que eu organizei, Palavras do Cotaxé, né, a importância do Seminário das Humanidades, né, na divulgação e até no estímulo, né, no incentivo de novas pesquisas, né? Com relação aos seus estudos do material, assim, né, aí já falando de mim mesmo, né? Claro que todo esse material que foi disponibilizado de pesquisa, o que apareceu eu li. Falta eu ler a dissertação do Leonardo, né? Mas a sua, do Vitor, a tese do Muramati, o Contestado, os livros do Adilson, né? Agora, é claro que no momento oportuno eu quero ler, né, aquelas matérias de jornais que você já me indicou, né? Está tudo aqui nos meus arquivos, tá aqui guardado, né? E além dos relatórios, né?
das CPIs, porque assim, eu acho que o material que eu li até agora se dá uma ideia bem geral. Agora, esse material aí dos jornais, os relatórios das CPIs, aí você já vai bem nas minúcias mesmo. Assim, eu te confesso que eu não tive tempo ainda de estar lendo esse material. Mas eu acho também que não é perdido mesmo se as pessoas não ter conseguido ler isso tudo. Porque, assim, para quem quiser aprofundar mais adiante, inclusive quiser pesquisar, fazer um artigo, fazer uma monografia, fazer uma dissertação, né, esse material foi disponibilizado, né? Só não aproveita quem não quer. Então, eu acho assim... Quem não quer ou quem não precisa, quem não tem no horizonte a pesquisa. Sim. Nem todo mundo tem, né? Sim. Não, exatamente. Mas assim, mas independente de eu escrever qualquer coisa e tal, mas eu tenho todo o interesse de estar lendo esse material todo. Os né? dois jornais e o relatório final. O relatório final ele está transcrito no volume 15 do Arquivo Geral da ALICE, da Assembleia Legislativa. O volume 15 é o relatório inteiro. São 75 itens, 80 itens, né? E mais algumas 7 ou 8 conclusões. Né? E lá você vai encontrar também essa colocação a respeito da violência empregada por Djalma Borges, mas de que evitou que se transformasse num mal maior. Ou seja, o relatório faz a defesa de Djalma Borges. Está lá à sua disposição. Acabei. Ei, Wanda. E aí? Pois é, rapaz. Tá. Inclusive, né, os artigos, né? Com a Dilson também que você citou, né? Mas, na verdade, os artigos é só mesmo uma confirmação, né? Ele referendo o que já está nos livros, né? Então, ali nos artigos também não tem novidade assim, né? Mas nos livros tem uma coisa. O romance, o próprio Vilaça disse uma vez o seguinte: em 1997 foi lançado o romance Cotaxé, como é que é a história do Estado da União de Jeová, no qual como é que é o nome? É a reinvenção, não, é o efêmero Estado da União de Jeová, né? Escotaxé, é isso? É isso aí. Isso, esse livro, ele foi romantizado o Estado da União de Jeová. O Papa Dilson diz isso. Ele disse numa entrevista uma vez, numa fala, que ele usou muito a documentação oficial. Mas ele diz que o Estado da União de Jeová é ficção. Ele diz o seguinte, no qual foi ficcionado, estava me escapando o termo, no qual foi ficcionado o Estado da União de Jeová. Ora, eu não indico o livro como referência porque, para mim, ele é ficção. Ali aparecem personagens que são personagens que nunca apareceram em documento nenhum. Então, pode ser que o autor tenha as referências, mas se tem, não as mostrou nunca. Né? Agora, para esse material aí, é um catatal de coisa. Eu levei um bocado de tempo para ler isso tudo aí. Inclusive, ler os 338 depoimentos prestados perante a CPI. E com mais atenção, os 30 e poucos que se referiram ao Delino, e os 15 que se referiram ao Estado da União de Jeová, e os 2 que se referiram os 15 que se referiram ao Patrimônio da União de Jeová, e os 2, só 2, que se referiram a Estado da União de Jeová. É um monte de coisa, né? Como você é para lá de interessado, boa leitura. Uma coisa assim, o Hélio,
que eu falo assim, né? Qual a importância, né? Tem outras coisas, né? Do trabalho do Adilson. É que, na verdade, né, o trabalho dele, pela maneira romanceada, né? Aquela coisa épica, né? Ele criou um grande mito mesmo, né? Aquilo chama atenção, gera o interesse das pessoas. Então, ele consegue levar o interesse das pessoas ali para Cotaxé, para aquela história toda, né? Então, inclusive, eu sou um desses, né? Primeiro eu li ali o Luzimar, mas eu acho que teve assim uma Tem uma divulgação, né? função, tem um papel. Que assim teve uma Um papel ampliação mesmo. importante. Oi. Agora, então é isso, chamou atenção. Agora, esse trabalho que está sendo feito de pesquisa mais recente, é claro que tem que, acho que assim, colocar os pingos nos is, né? Como dizem, né? Aham. Então, assim, eu acho que o trabalho do Adilson, ele cumpriu esse papel bastante relevante. Eu só não acho que tem mais Importante. sentido, Ah, não tem mais sentido continuar repetindo isso, né? Como, por isso. exemplo, mesmo Até depois porque dessas... a documentação conta outra história. Né? Então, Eu por acho exemplo, recentemente saiu o filme, né? Eu até assisti, né, que fala dessa disputa entre Espírito Santo e Minas Gerais, mas acaba falando também dos conflitos ali em ah, Cotaxé. E é assim, um filme, acho que foi lançado esse ano, foi esse ano, se eu não me engano, e aí, assim, repete tudo aquilo, depois de todas as pesquisas feitas, simplesmente foi repete, desconsiderado, né? repete E Vilaça. então, na verdade, foi um trabalho, dizem, né, que é um documentário. Claro que tem a parceria do Adilson, que foi com base, né, nos trabalhos do Adilson, e o Adilson se fez presente ali. Agora eu não estou lembrado do nome do O diretor, filme. mas ele é daquela região lá também. Wanda, a propósito disso que você está dizendo é o seguinte: primeiro, é inegável que a Dilson manteve o Cotaxé em certo sentido e em determinadas áreas, manteve o Cotaxé vivo. Segunda coisa, o que aconteceu, Vitor já escreveu sobre isso e o Weber já falou sobre isso. O que aconteceu é que no Reinvenção de Canudos, obra de natureza historiográfica, houve uma transposição do discurso literário por tentativa do discurso histórico. E uma documentação que Adilson, inclusive, negava a sua existência. Ele dizia que lá na Assembleia não tinha nada, tinha pasta vazia, só com só com a introdução e dentro estava vazio. E ele conseguiu remontar a CPI inteira. Ele doou para o Arquivo Público. Doou 152 páginas. E me deu o trabalho de conferir a CPI que ele doou, porque ele me deu cópia. Ele me deu cópia da CPI, que ele chamava de CPI inteira. 152 páginas. Conferi uma por uma. Virava página 1, página 2, página 3, 3, 3, 4, até 152. Acontece que a CPI inteira tem mais de 700 páginas, só de páginas, fora de fotos. Né? Então, essa documentação desfaz mitos, equívocos e invencionistas, para citar o capítulo do livro, um capítulo do livro que eu escrevi aí. Eu escrevi um capítulo dizendo mitos e equívocos e invencionistas. A documentação moderna, documentação recentemente descoberta e negada a sua existência por Adilson, tanto que os repetidores das teses de Adilson não mencionam, nem o próprio Adilson menciona nada a respeito de depoimento de Posseu. O que os Posseu diziam a respeito da religiosidade de Udelino, da religião de Udelino? O que era Udelino, do ponto de vista? Afinal de contas, não há nada que se possa dizer
de Udelino, além de estar construindo o patrimônio, não há nenhuma comprovação de que ele quisesse construir o Estado. Além do mais, é preciso levar em conta o seguinte: o que o Udelino pediu mesmo para Getúlio? O que ele pediu para Getúlio na sua ida, onde ele protocolou um memorial que dizem que tem 866 páginas? Wilson Cunha disse que tem de 200 a 866 assinaturas. Wilson Cunha disse que tem de 200 a 300. Mas o que diz esse memorial? O que ele pede nesse memorial? Né? Aí tem uma coisa interessante, que não só aparece agora uma descoberta para o desencavamento da CPI no arquivo da Assembleia, começado por Pontes. Justiça seja feita, eu só segui os passos de Pontes. Ele disse, está lá. Eu fui lá ver e realmente estava. E a Deus dizia, não está, não está. Mas o Udelino pediu, segundo Lourival Fontes, secretário de Getúlio, Udelino mandou um ofício para Udelino, no dia 17 de dezembro de 52. Senhor Udelino Alves de Matos, em referência à carta que dirigiste ao senhor presidente da República, solicitando você cedida a uma área de terra de propriedade da União, o Udelino queria comprar, ceder, dar uma área de terra. Cumpre-me comunicar-vos que o Ministério da Fazenda, ouvido sobre o assunto, prestou as informações que em cópia anexa passo às mãos de Vossa Senhoria. Que cópia anexa é essa? Também está no volume 6 do Arquivo da Assembleia. Restituindo o processo em que o ofício para Lourival Fontes é de Lazari Nunes Guedes, chefe do gabinete do ministro da Fazenda, restituindo o processo em que o Udelino Alves de Matos, interessado em adquirir terras de propriedade da União do Estado do Espírito Santo, a fim de, juntamente com outros lavradores, dedicar-se à agricultura, comunico a Vossa Senhoria, Vossa ordem, por ordem do senhor ministro, não ser possível o atendimento por falta de amparo legal. Ora, qual é o amparo legal? A União não tinha terra. Isso foram passados para províncias. Terras devolutas foram dadas. O Império deu para a província. A União não podia vender terra que ela não tinha. A terra era do Estado naquela quadra. Né? Então, o Udelino queria, segundo a secretária, a chefe de gabinete do ministro da Fazenda, o Udelino estava interessado em adquirir terras de propriedade da União. Não estava interessado em montar estado tampão para acabar com a briga e nem essa conversa toda aí. Não obstante, reafirmando, Vilaça manteve o Cotaxé na tona. Porque o livro de Luzimar, por problemas de legais, não pôde ser mais distribuído. Não pôde ser mais impresso, nem ficou conhecido. Mas que o romance é uma invenção, Em Hélio. E aí, então, eu até queria pegar, né, e falar um pouco mais. Então, eu peguei aqui o nome do diretor do documentário, Clóvis Mendes, né? E o documentário é contestado a guerra sem tiros, né? Nessa parte aí da disputa entre Minas Gerais e não vou nem entrar em questão, mas aí eles acabam indo para Cotaxé e aí confirma aquilo tudo que a gente já sabe, né? Mas o que me chamou mais atenção foi justamente ter feito esse documentário e não ter conversado, como se os seminários não tivessem existido, como se não tivesse novos pesquisadores, né? Não tivesse Muramantso. Apesar de que é fácil entender também, acho que porque não se procurou,
né? Porque eu acho que ia ter que mudar o script, né? O que já estava estabelecido. Então, assim, eu assisti aquilo lá e tudo, mas, assim, eu achei um pouco lamentável, né? Acho assim, desconsiderar, né, as novas pesquisas e todo um esforço, né, de revisão histórica mesmo, né? Como A diz, começar por trás, né? o revisionismo no sentido positivo, né? Se é que Positivo, existe claro. isso, né? E outra coisa, e aí eu vou falar dessa questão, como isso está sedimentado, né? Não sei se você viu lá a colega Meire, né? Meire é lá de Goiás, Ah, e aí ela acabou postando, né, uma crônica lá do Araquém Vaz Galvão, né? aham. E aí, Foi ela que postou aquele de Valença? isso, e aí eu li aquela crônica que ela postou e tudo. E lá tá o Estado, União de Jeová, tá aquela coisa Aham. toda, né? Então, Porque assim, é a narrativa dominante, né? sim, sim. Então, assim, é um desafio muito grande se desconstruir isso. Por isso, acho que assim, do nosso esforço, né, de estar fomentando os debates, da Aham. entrevista, é onde a gente encontra um espaço em algum jornal, é fazer uma aula como essa. Então, assim, então acho que há um desafio muito grande para não ficar ensinando, tentar passar ficção, romance como fato histórico e Fato tal. histórico. É. É, Foi isso que o Vitor e o Weber discutiram, né? A transposição do discurso literário para o discurso historiográfico, o que é um absurdo, né? Porque lá tem Quincas Canudinho, tem Tobias Cambulim, eu sei lá, eu não vi ninguém do círculo mais próximo de Udelino, ninguém falou no depoimento em Tobias Cambulim, ninguém falou em Quincas Canudinho. Tem coisas que são invenção mesmo, são ficção. Né? Ainda bem que o Adilson, num artigo dele, ele reconhece. Em 1997 foi lançado o livro Cotaché, Romance do Estado da União de Jeová, no qual foi ficcionada a, a história do Estado da União de Jeová. Mas, apesar de difícil, a documentação impõe, ela exige ser estudada e respeitados o que lá está escrito. Ora, são 15 pessoas falando em patrimônio da União de Jeová. E são 2 pessoas, inclusive o chefe da repressão e o outro, que é também policial. Se bem que o cabo, ele não diz que existiu o Estado da União de Jeová. Quem diz é Djalma Borges. O cabo diz que numa mala de documentos sem importância que ele capturou no chamado Estado da União de Jeová. Chamado. Ele não chama, não. Os outros é que chamam. Né? Mas existiu o tal Estado da União de Jeová ou era o patrimônio da União de Jeová? O Delino queria fazer um Estado para acabar com a disputa fronteiriça Minas-Espírito Santo, ou ele queria comprar uma área de terra de propriedade da União para desenvolver a agricultura. Acabei de falar. deixa eu aproveitar aqui, fazer hoje a Maria Elvira está aqui presente, né? Eu até gostaria de saber se hoje ela está conseguindo Oi. nos ouvir e se ela pode falar também, né? Ô, Maria Elvira, Oi, Elvira. quero te ouvir você dessa vez, tá? Abraço, Elvira. Deu ar da graça. Muita graça. Oi, Oi. eu vou só falar, não vou aparecer, não. Eu estou invisível. Tá. Eu também estou invisível.
Não, porque eu já estou menos bonita do que eu já sou, por isso que eu vou ficar invisível. Eu tive. Boa tarde a todos. Boa tarde. É um prazer, porque a última vez eu só vi as imagens, e hoje eu estou vendo as imagens e ouvindo o som. Demorou, mas eu consegui. Gente, mas o que eu perdi, porque eu já consegui entrar já bem depois, né? Mas, assim, eu gosto mais de ouvir do que falar, apesar de que eu falo muito, né? Mas é muito interessante. Vocês vão Esteja à vontade. tecendo, assim, Pode falar o quanto quiser. vocês vão desconstruindo essas lendas e mostrando a história, e com essas novas pesquisas, que a gente fica assim, como fala, embevecido mesmo, a gente fica entendendo, tentando entender um pouquinho e entendendo o que a gente realmente quer, porque essas pesquisas que vêm, que há muito tempo, né, desde os seminários que vem sendo mostrado e desconstruindo as lendas e mostrando a verdade, elas são tão importantes, porque as novas gerações, elas precisam se interessar, né? Porque o que a gente, eu, no meu caso, não tive a oportunidade de conhecer, e que estou começando a conhecer agora, elas conheçam, porque isso é de muita relevância, é muito importante para a gente, né? Conhecer a si próprio, conhecer a história do seu local, né? Isso, né? Porque a gente tem que entender algumas coisas. Outro dia eu fiquei pensando assim, gente, é enigmático. Aqui nesse lugar é enigmático. Tem alguma coisa diferente aqui, né? E aí, quando você passa a conhecer a história real, né? Porque aos pouquinhos a gente vai compreendendo direito, a gente vê que isso vem de um passado, né? Muito interessante. É por isso que isso não se perdeu. E é por isso que pessoas como vocês lutam tanto, tá? Eu vou ser sincera, eu falei isso para o Wander pessoalmente e vou falar que agora essa luta olha bem que a luta é de vocês. Vocês é que estão lutando por algo que nós aqui é que deveríamos estar lutando. Apesar de que vocês, alguns são ecoporanguenses, todos são capixabas, né? Mas é muito bom, é muito gratificante ver, né? E compreendendo cada pedacinho que a gente vai lendo, né? Cada parte que a gente vai lendo, dessa pasta que não tinha nada, que tem tanta história aí, a gente vai compreendendo por que, né? Que nós chegamos aonde chegamos, estamos ainda como estamos, né? Mas as coisas estão caminhando muito bem. Eu prefiro ouvir mais, eu quero ouvir mais. Porque na outra eu só vi e não ouvi. Eu me lembrei de uma coisa aqui, um professor da Univale, titular do departamento de pós-graduação lá em História e tal, disse o seguinte: a história do Norte do Espírito Santo é a história da violência. Violência contra quem queria terra para plantar. Os mineiros que estavam invadindo o Espírito Santo. Mas tem cada bobagem, cada besteira aí. Mas estudar a história do Norte é estudar a história da violência de classe e do estado de classe que se posiciona do lado dos poderosos. Assim, por isso, o juiz de direito, a polícia, o escritório de terra, o promotor, esse pessoal tinha um lado, esse pessoal todo era do lado de Poceiro. Raramente, de repente dava um branco lá, aí ficava do lado de Poceiro. Mas lembrei desse professor lá. Grande figura lá, eu esqueço o nome dele. Né? Tem até um livro dele que eu tenho. Mas valeu. Hélio, falando assim, de curiosidades, né? Porque sempre se pergunta, né, por que o nome é Pedra da Viúva ou Pedra Viúva, né? Que eu acho que assim, está muito embasado, quer dizer, nem embasado, né? É uma lenda também, né? Não tem assim algo concreto
por que Pedra da Viúva, por que Cotaxé, né? Até porque essa foi uma questão colocada pela nossa amiga Arieves, né? Acho que ela teve dificuldade de entrar aqui na sala também, mas ela se faz presente também, né? Mais uma presença de Cotaxé, né? Se eu não me engano, ela, eu acho que está assistindo no mesmo aparelho, no mesmo computador, ela e as filhas dela, se eu não me engano, né? E aí ela é curiosa de saber sobre isso. Você tem alguma coisa a dizer? Tem nada. Tem nada, né? Eu vi aquela crônica, eu pensei que fosse você que tivesse colocado a crônica lá do jornal Valença. Pensei que fosse você. Do Araquém. E vi a sua entrevista com ele e li um artigo do Vilaça, onde ele menciona a fundação da vila. Ele coloca 4 ou 5 pessoas, inclusive Sebastião Baio, como os fundadores da vila de Cotaxé. Agora, por que Cotaxé? Por causa dos índios Cotoxé. Uhum. Eu acho que é simples assim. Né? Além do mais, tem uma história que Josué, o Amor, me confirmou depois. Josué me disse o seguinte: Cotaxé era o nome dado a um arbusto rasteiro, que o pessoal cortava para fazer colchão. Aí eu perguntei, o Josué, Elvésio me contou uma vez que Cotaxé era o arbusto, aquele negócio que fazia colchão, igual um capim, né? Aí ele disse assim, é mesmo. Uhum. Mas eu acho que o Cotaxé é a corruptela de Cotoxé. Mas agora, aqui, deixa eu falar assim, mas falando assim, em questão das lendas, assim, para não perder, então se fala o seguinte, né, que tinha lá um casal de indígenas, né? E aí a indígena estava grávida de desejo e tal, e ela queria comer uma fruta lá que tinha lá em cima da pedra, né? E aí ele foi lá e tal, mas aí quando ele subiu lá, não sei se era um arbusto, não sei o que era, ele acabou despencando, aquilo quebrou com ele, e aí acabando que ele ficou a viúva, né? E tal. E aí, né, o engraçado é que antes de Cotaxé, a vila era chamada Pé da Viúva. Né? Então tem essa relação da vila com a pedra. Né? E aí, assim, aí depois vão dizer, até para dar continuidade a essa lenda, não, que Cota era indígena e Xé era o indígena. Então, percebe que a todo momento assim se constrói algo que a pedra está relacionada com... Eu falo vila, né? Mas é o distrito, né? A região. Então, assim, o Adilson também ele disse o seguinte, né? Que é uma outra questão que, para mim, assim, falta uma comprovação. Vem a partir dessa lenda, mas tem uma outra, é que aquele bloco ali, né, de pedra, né, aquela montanha, ela faz parte da cadeia de montanhas da Serra dos Aimorés. E naquele território ali, praticamente, ela está sozinha, ela está isolada. E aí, nesse caso, não seria nem Pedra da Viúva, seria Pedra Viúva. Né? Eu me lembro. Então, eu me lembro. O que eu escuto falar sobre a pedra é isso, mas assim. Eu me lembro que teve um geógrafo. Uma ausência de facticidade, né? Não tem assim, mano. Teve um geógrafo, amigo amigo da Mariana, que esteve lá e falou para o Vilaça que era Pedra Viúva, porque ela fazia parte, ela apareceu solta. Mas ela apareceu solta mesmo? Ali perto do Campinho, atrás da casa da filha da dona Eva, atrás da casa onde fizemos almoço e tal, tem uma pedra também, uma pedra grande, não tão grande quanto a Pedra da Viúva. Mas tem uma outra pedra ali de porte razoável, hein? A Pedra Viúva não está sozinha, ela não é uma pedra solteira. E depois, Pedra Viúva, porque apareceu, se desgarrou da cordilheira. Pedras viúvas é uma coisa, pedra solteira é outra, né? Eu não sei. Eu fico mesmo com a versão popular.
O índio caiu e a outra é a Pedra do Cruzeiro. A outra é a Pedra do Cruzeiro. Isso, é a a Pedra mais do Cruzeiro. baixa. A Pedra da Viúva Isso, tá no lado esquerdo do rio, eu na minha posição aqui, e a outra no lado oposto. Pedra do Isso. Cruzeiro. Em relação ao nome, logo depois, né, é Cotaxé realmente por causa dos índios, mas por causa dos índios realmente esse nome é mudado depois. E aí Cotaxé passa a se chamar Itapuã. Inclusive a escola de Cotaxé, hoje eu não sei se encontra na escola ou se encontra na Superintendência Regional, que tem documentação da escola chamada Escola Itapuã, porque o distrito passou a se chamar Itapuã para limpar esse nome Cotaxé, que era um nome indígena, né? O preconceito de sempre, né? Essa documentação, ela existe. Eu ainda estudei com essa documentação na escola, lá pelo 2º, 3º ano, e hoje essa documentação, eu não sei se ela continua na escola ou na superintendência, mas chamava-se Colégio Itapuã, porque o nome do distrito depois voltou para Itapuã e depois voltou para Cotaxé. Aí, Wanda, é uma novidade, para mim é novidade completa, né? Aí essa você não sabia? Não, nunca ouvi falar nisso. Pois é, o distrito de Cotaxé se chamou Itapuã, e a escola, primeiramente foi uma escola particular. Era tipo assim, quem tinha condição de pagar a quantia, o filho estudava, quem não tinha, não estudava, né? Aí não tinha escola pública, foram os fazendeiros que fizeram a escola, né? E aí depois começaram a ceder bolsa naquela época, né? Tipo bolsa, mas os outros não, aprendi em casa. E aí era Colégio Itapuã. Essas pessoas aí que têm 60 anos, 65, né? Fizeram o ensino fundamental de hoje, naquela época, fizeram, que era 1º grau, fizeram na Escola Itapuã. Colégio Itapuã. Não era nem escola, era Colégio Itapuã. Né? Essa documentação ela deve existir na superintendência. Aí, Wanda. Aí, Ângela, tarefa para você. Elvira? Oi. Que novidade bacana, hein? Nélio? Pois tem. Para mim é novidade. É maravilhoso, a gente fica encantado, né? Descobrindo detalhes aí. Algo para a gente ir atrás, né? Era Colégio Itapuã. Mas falando aí, eu vou sair um pouquinho assim do nexo, como diz o outro. Eu acho que talvez eu não veja isso acontecer, mas eu acho que já passou assim da gente começar a futucar que da mesma forma que existe hoje uma matéria na UFES chamada Cotaxé, né, que uma pessoa de nome Hélio Ramírez é muito responsável por isso, né? Eu acredito que vai ter que chegar um tempo de nas escolas de Ecoporanga ter alguma coisa sobre essa questão, né, do Cotaxé, dessa parte histórica de Ecoporanga que ela parece que não pode sobressair. Eu não sei, parece que existe alguma coisa que engata. Eu acho que as escolas de Ecoporanga precisam conhecer essa história, né? Porque as escolas não conhecem. A Ângela está aí, ela não me deixa mentir. Uhum. Essa história ela não é falada. Essa semana que acabou foi a semana do município, tá? As escolas, você não vê falar sobre essa parte da história. E se você não conhece, se você não ouve, se você é criança e não conhece, você vai crescer sem conhecer? Até você ter oportunidade de pegar um livro para conhecer? Eu acho meio difícil. Eu acho que as nossas escolas de Ecoporanga vão começar a ter que se interessar por isso, né? Eu sou um pinguinho de areia, mas eu acho que a gente precisa procurar como que isso vai poder acontecer. Eu não sei se eu estou certa ou se eu estou flutuando, mas eu acho que tem. É isso mesmo. Quando a gente vai estudar o município, a história que é passada é apenas assim os nomes que tiveram, né, por aqui.
Ecoporanga receberam aqueles 3 nomes, a gente fica muito naquilo ali. Fundadores. E quem foi que doou as terras, né, para poder construir a sede do município que temos hoje. E aí não passa disso. Essa é a história que a gente trabalha no ensino fundamental 1. E aí no estado aí se perde, porque aí vem o quê? Depois você estuda o município, depois você estuda o estado, regiões e tal, e amplia, não é? Então, quando a gente precisa estudar o município, fica muito nessa superfície aí, a gente não adentra, mas tem um outro detalhe também que eu penso, que não é uma história tão simples da gente poder trabalhar, né, da gente transpor assim para essa questão mais didática com o aluno, né, com a criança pequena, para ela compreender. Porque imagina que para a gente é difícil, a gente hoje está juntando essas peças, né, para poder compreender algo que foi durante muito tempo nos vendido como história, e na verdade depois a gente descobre que é ficção. Então hoje a gente está compreendendo. E como que a gente trabalha essa história, esses fatos históricos, esses detalhes com crianças, né? Com crianças do Fundamental 1, né? Primeiro ao 5º ano. Mas precisamos encontrar uma saída, sim, concordo, Elvira. Eu queria dizer... Porque hoje em Ecoporanga, Ângela, Ecoporanga é responsável por grande parte do Fundamental 2, de 5º ao 9º ano, né? As escolas de Ecoporanga só tem hoje só a escola Ecoporanga que tem Fundamental 2 e a outra escola viva. Então, eu acredito que o município vai precisar achar um buraquinho aí para colocar essa história, para ela começar a aparecer a partir do 5º, 6º ano, né? Na verdade, nós temos apenas uma escola, o município, né? O município, o estado tem as outras escolas. Nós temos uma escola de Fundamental 2, que é a escola do campo, né? A família rural. Mas, assim, o estado, ele precisa, né, colocar aí nos seus livros didáticos, né? A gente sabe que vem, hoje a gente tem, inclusive, um programa que eu coordeno ele, que é o PAIS, nele trabalha, ele estrutura material didático também para o aluno, né? Esse ano nós tivemos o material revisto com a identidade capixaba, que eles falam, mas eu acho que tem que ter a identidade do município também muito presente. Agora, o desafio é quem é que vai ter as condições de organizar o material, né, para chegar para o nosso aluno. Deixa eu fazer uma consideração aqui que está aqui na tela aqui. Só para você ter uma ideia, nesse artigo, né, da Alice, em 2015, segundo pesquisa feita junto a 300 alunos da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Ecoporanga, o professor Muramatsu e o professor de História da instituição, Luiz Carlos Vieira, levantaram a estatística de que os jovens de 14 a 18 anos daquela região desconhecem quase completamente o movimento. E 90% dos alunos entrevistados nunca ouviu falar dos eventos, né? Então, assim, e eu só fui tomar conhecimento disso a partir de uma certa idade, acho que muito mais por causa da militância política. Um dia lá no comício, lá um candidato nosso lá falou desse massacre, aí, mas não é que eu vi na escola, e aí depois eu tomei conhecimento do livro, né, O Massacre Ecoporanga, e depois eu fui conhecer o livro do Adilson, já que são meados da década de 90, mas se fosse depender da escola, então eu acho que o desafio que está colocado, qual é que se produza, né, materiais didáticos, né, para levar esse assunto para as escolas, inclusive levando da maneira correta, né? Agora, quais são os caminhos? Como é que se faz isso, né? Wander, o professor Luiz, trabalhei com ele, isso tem mais de 10 anos, né? Ele passou por aqui, né? O Luiz, ele dava aula de
de sociologia e história, se não me engano, realmente à época, e ele constatou isso, ele fez um projeto na escola, levou os alunos para poder conhecer, trouxe muita coisa, material, fez um trabalho belíssimo, mas foi assim uma ação, foi uma única ação, né? É uma ação isolada, né? Ô, Ângela, Mas quando se trata de trabalhar o currículo, de trabalhar, né, realmente na escola, né, essa ação ela tem que perpassar toda a instituição, né? Não dá para ser uma ação de uma única pessoa, apenas uma iniciativa, né? Nós temos a Deildo, aí, professor nosso também, formado em História. Bom te ver, Deildo. eu queria falar um pouquinho. Sim, claro. Olá, Deildo. É que eu tenho no computador e lá só ouvindo, lá não tem áudio nem câmera, é complicado. E aí eu vim para o celular por causa disso, porque o ano passado, na eletiva que eu fiz sobre Ecocitytour, nós tivemos um dia com o Amor de Cotaxé sobre o contestado. Nós trabalhamos em sala de aula, sim. Realmente, ninguém sabe essa história dentro da classe estudantil nossa, né? E realmente falta material, assim, o que o Elviro falou aí, é necessidade. A gente trabalha lá, como a gente tem um conhecimento, a gente passa para os alunos, né? Mas é que a Ângela disse, um só não resolve o problema, teria que estar inserido na sequência didática anual e tudo mais. Porque quando trabalha no município é apenas o nome, os doadores de terra, essas coisas mais, entendeu? Mas assim, eu levei eles lá em Cotaxé, de lá nós fomos em Santa Luzia do Norte também, passamos na casa de Taba do movimento, tivemos aula com Paulinho Leite, que é Paulinho PT, antes também. Foi bem legal, mas o que falta realmente é material. Acho que as escolas deveriam investir alguém, escrever isso aí, entendeu? Alguém de coragem. Isso demanda tempo, né, e conhecimento. Sim. Mas assim, estou amando o curso, estou caladinho aqui, porque eu estou no computador e lá está assim, eu não estava vendo nem a câmera e nem só no fone escutando mesmo. Mas estou amando. Valeu, Adeildo. Eu queria dar uma opinião aqui. Por exemplo, a Ângela lembrou que quem foi que doou o terreno para a construção da vila e tal, do Jacinto patrimônio do Antônio Quinto. Dias, né? A gente trabalha muito isso. Jacinto, pois é. Jacinto Antônio Dias. Esse Jacinto Antônio Dias, que é tido como fundador de Ecopuranga, ele é um dos mineiros que vieram, vê só, segundo a história oficial, a história que circula por aí, ele é um dos mineiros que vieram invadir o Espírito Santo para seccionar a parte norte, para Minas Gerais ganhar um porto de mar. Que barbaridade! Então é preciso ver o Jacinto nas suas circunstâncias históricas. O Jacinto e os outros mineiros, inclusive seu pai. Uhum. Seu pai veio invadir o Espírito Santo. Hélio, mas aqui, existe relatos escritos sobre o Jacinto Antônio Dias, além de ser o doador? Isso também é novo para mim agora, que você traz, né? Que existe alguns registros falando que ele queria dividir, né, as terras, como é que é? Os mineiros estavam invadindo o Espírito Santo. Ah, sim. Não ele. Sim. Não, isso aqui tem um monte de texto, um monte de gente falando besteira. Inclusive naquele tal documentário, aquele documentário que não é documentário, né? É uma peça de propaganda de uma ideia, o Estado da União de Jeová. Né? Tá lá escrito, lá tem o narrador, o falador, o falastrão lá, diz que Minas queria invadir o nosso Espírito Santo e tal, para seccionar a parte norte, tomar a parte norte. É uma história meio rocambolesca e tal. Mas aí veio o seu Jacinto, que montou uma fazenda, trouxe um monte de gente de Minas outra vez, e estava invadindo o Espírito Santo, ou estava colonizando, ou estava povoando, ou estava produzindo. Então, ver a atuação do Jacinto e dos Jacintos, dos mineiros que vieram para a Serra. Como é que é? O nome da serra aí? Vieram para a região.
Serra dos Aimorés? Serra dos Aimorés. Vieram para a região a partir do início da escassez ou da dificuldade de coletar ouro em Minas. Os mineiros se espalharam para São Paulo, para Goiás, e um bocado para o Vale do Rio Doce e para Serra dos Aimorés. Essa foi a razão que agricultores que antes produziam para a mina, para a coleta de ouro, tinham que se virar e ganhar a vida e procurar terra. Não estavam invadindo coisa nenhuma. Esse discurso da elite política capixaba, que os mineiros estavam invadindo terra e por isso era preciso fazer uma marcha para o oeste para ocupar o norte. É um besterol, é uma bobajada enorme. Então, é preciso. Agora, é projeto, né? Não é coisa para uma andorinha só. Essa não faz verão mesmo. Muito bem, pessoal. Abordamos mais o quê? O Hélio, uma coisa assim que eu achei interessante, né, que além de trabalhar as questões, né, historiográficas e tudo, nós não ficamos só nisso, né? Porque eu acho que tudo isso, né, tem que estar ligado à questão da política, né, do construir, do fazer, do decidir. E aí, quando você vê que essa história ela é tão pouco contada, tão pouco divulgada, principalmente a quem, né, que deveria saber, aí você tem que começar, de que maneira que a gente vai fazer isso, né? E eu acho que é legal que o encontro de hoje não ficou meramente da gente discutir o que aconteceu, o que deixou de acontecer, né? Eu acho que a gente entrou numa questão mesmo, uma discussão mais política, construção do conhecimento na perspectiva da política. Isso, né, na perspectiva da transformação, do como fazer. Então, eu achei essa parte aí do encontro muito legal. interessante, né? E assim, aproveitando, né, que assim, a gente já está caminhando mesmo para os finalmente, né? Porque além porque, assim, o que se percebe, porque a gente não dá para ficar somente na teoria, né? A gente tem que pensar na ação. E todo o nosso trabalho tem muita ação, né? Muita ação. E aí uma dessas aí que está sendo colocada, sugerida até de repente a minha ida, né, para Cotaxé, eu aceito o desafio, né, para a gente ter a nossa casa aberta, né? Talvez seria mais um recurso, né, para estar divulgando, lá tem uma pessoa que está lá, que abre a casa, está envolvido, quer se criar uma associação, enfim, quer se organizar, participar de um movimento organizativo ali com a comunidade, né? Agora, é claro que se a gente pensa isso como não uma coisa minha pessoal, mas dentro de uma construção coletiva, né? É importante contar com a participação das pessoas, né? Porque não faz sentido eu ir lá, como se diz, né? Uma andorinha não faz verão, né? E aí, então, até lembrando aqui, né, que seriam 3 encontros, né? Das suas aulas e tudo, né? E acabando que diminuiu para 2, para justamente no terceiro encontro a gente ir para essa questão mais prática, né? Até porque, assim, como eu falei, né, se eu for para Cuporanga, eu tenho que discutir para Cotaxé mais precisamente. Tem que discutir as condições disso, como é que vai dar isso, né? Porque também não dá para ser de qualquer jeito, a qualquer custo, né? Então, acho que essa decisão ela vai ser tomada muito embasada nas conversas que a gente vai ter. Então, assim, desde já, eu convido as pessoas que estão aqui presentes a participar, aí já é uma questão mais prática mesmo, né? Inclusive, depois eu vou me encarregar de convidar pessoas que nem estão no grupo de estudo, porque aqui já foge mesmo isso que foi trabalhado até agora. Então, eu gostaria de já estar antecipando isso, porque aqui há 14 dias, né? E o tempo passa, não é verdade? Wanda. Sim. Você começa a desbravar. Você faz igual o Jacinto, veio desbravar
foi desbravar. O seu pai, quando veio de Minas, ele já veio e encontrou as coisas mais ou menos desbravadas. Mas você vai desbravar a história. Tem uma coisa que é interessante, que eu me lembrei aqui, é que o Cotaxé, ele ganha proeminência na história de Acoporanga por causa de Uderino. Uhum. Mas tem patrimônio dos pretos. Mas tem os outros distritos, as outras vilas, que também passaram por processos semelhantes. É claro que não deu CPI, só deu CPI para o Uderino. Então, por isso, a proeminência do Cotaxé. Mas, como eu sonho aqui, se pudesse levantar a memória do patrimônio dos pretos, dos baianos que vieram também colonizar, também desbravar. Mas, conta comigo. Uma outra coisa, Hélio, assim, né? Tá falando de Cotaxé, mas, assim, uma coisa que falta a gente aprofundar, refletir mais, né? Porque, além de Cotaxé, Coporanga tem Joaçuba. Para mim é um nome indígena, posso estar enganado. Para baixo de Joaçuba você tem Itapeba. O próprio Em nome Muritiba. Eu falava disso essa semana. Eu estava indo para o campo, né? Eu estava indo para Santa Luzia do Norte. E aí eu estava atenta aos nomes dos distritos. Aí eu fiquei, gente, olha os nomes que nós temos. Aí fui falando Joaçuba, origem indígena, a própria palavra Ecoporanga, Muritiba, Cotaxé. Eu sei que eu levantei vários nomes junto com o grupo. Aí depois eu pensei, aí fora o nome indígena, aí os outros nomes dos lugares é nome de santo. Vocês já pensaram? Não, e aí tá. E aí, nessa questão da presença baiana, nós temos Prata dos Baianos. Prata dos Baianos. Patrimônio dos Pretos. Não, e aí, que é Santa Luzia. Um pouco disso vai ficando na questão indígena, e aí a gente não se sente indígena. Como é que não, gente? É na nossa comida, é no nome das coisas. Mas assim, criou uma ideia que nós só somos herdeiros de europeu, dos negros também, né? Nós somos mestiços, mas parece que o indígena, que é o nativo, que é o da terra, que estava aqui antes, é o mais ausente. Como assim? Como assim, né? Não somos indígenas. E aí eu fiquei pensando assim, quando foi que surgiram esses nomes, né? Os nomes desses distritos? A partir de quê? Porque a gente começa nessa viagem mesmo, né? Quem foi que definiu esses nomes? Qual é o significado desses nomes? Assim, um trecho bem breve, eu fiquei refletindo sobre isso tudo. Conversei, depois eu fiquei imaginando, né? O que significa esses nomes? Não é? Eu não sei nem assim se tem algo sólido para a gente ir atrás, para a gente poder pesquisar, né? O significado, porque os nomes das coisas contam a história das coisas, né? Eu sei disso. E foi muito interessante a gente chegar nessa conclusão realmente, né? De vários nomes indígenas que temos, não apenas de Cotaxé, mas outros tantos distritos espalhados em Acoporanga. Muita coisa ainda por descobrir. É como uma história, né? Não acaba. Muito bem, pessoal. Podemos dar por finalizado o encontro de hoje? Proveitoso encontro, melhor dizendo. Demais. Gravou, né, Wander? Está gravado, né? A Luciana está na missão. Sim, claro. Teve um momento